Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais uma partida clássica para manter os nosso planejamento entre o grande Alexander Kotov e o Mark Taimanov, que obviamente todo mundo conhece, né? Que criou a siciliana Taimanov. O Kotov é autor de grandes livros como Pense como um Grande Mestre, Joga como um Grande Mestre, etc. Que criou os lances-candidatos, a teoria dos lances-candidatos, o Leitão que gosta de usar sempre. Mas vamos lá, eles jogaram a abertura reta. O Kotov está de brancas, o Taimanov de negras. C4, cavalo F6, G3, E6, bispo G2, D5, cavalo F3, D4. Sinceramente, esse avanço do peão é uma agressão que parece meio precoce, né? Principalmente nesse tipo de abertura. O mais adequado aí seria jogar D4, mas seria mais vantajoso ter jogado B4 e continua. Mas vamos lá. Mas esse peão avançado, assim, avançar os peões muito assim não é uma boa saída, é uma boa ideia. Mas vamos lá. Jogou B4. Na verdade, essa ideia do B4 é para lutar é uma forma de lutar contra o D4. E ele é inspirado no Gambito Evans. Vocês lembram do Gambito Evans? Gambito Evans é aquele, 1 é E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5 e B4. Só que aqui na presente posição, no entanto, o peão de B4 é intocável, porque ó, CB por B, cheque, cavalo C6, cavalo C5, bispo E7, cavalo por C6, bispo D7, cavalo por dama, bispo por dama, dama por B7, como uma peça extra para as brancas. Então tem que tomar muito cuidado assim. Um peãozinho de graça, né? Entre aspas. Mas vamos lá. Vamos pro jogo. Que jogaram C5, bispo B2, dama B6, dama B3, cavalo C6. As negras estão preocupadas com o seu peão DD. Por isso que ela avançou uma perda de tempo para provocar o avanço de B5, né? Justamente para tentar defender o peão DD, né? Que vai provocar, né? O avanço. E transmite ameaça para a nova base da cadeia de peões C5, reforçando simultaneamente D4. E aí vai, B5, cavalo A5, dama C2. E o cavalo ficou preso aí, né? Tem um ditado que diz cavalo no canto só traz desencanto. Esse daí, pelo jeito, não tem pra onde sair, né? Não pode ir para essa casa, não pode vir para essa, não pode capturar esse peão. Resumo, tá aí perdido. Bispo D6, E3, E5, E por D4, E por D4 e os dois reis do meio. Então, as negras não deveriam tomar esse peão. A melhor jogada seria C por D4, não E por D4. Porque o centro preto seria móvel e o bispo de casas negras
Teria uma boa diagonal, certo? Ele ia ficar cuidando dessa diagonal. Agora fechou a diagonal dele. Ele tem essa outra diagonal de F8 para A3. Ele diminui o raio da ação do bispo. Olha lá, correndo roque. Os dois correram pro roque. Bispo D3. Para não avançar o peão de D4. Bispo D7. Para atacar o peãozinho. Provavelmente ele vai querer avançar. Mas vamos lá. Ó, que podia também, ó. Podia ter tirado a dama. Seguido de B6. Seguido de B6. Para tentar tirar esse cavalo daí, né? Para daí, avançando B6, o cavalo ia entrar em D7. Ia dar pular muito. Mas ele ia entrar em jogo, né? Aí ele tá fora do jogo completamente. E na realidade o Taimanov ficou tentando atacar na ala da dama, contra-atacar na ala da dama, mas contra o que? Não tinha contra o que atacar. O branco esclarece completamente o seu bando de peças na área esquerda e na diagonal, E1 a 5. Assim que possível, após a troca de torres Taimanov, as peças negras nesse ponto terão o menor significado, mas se as torres não tocam, as bandas controlariam a coluna E. Cavalo de BD2, H6. Torre de A E1. Não vão deixar fácil aí, vão brigar. Torre de A E8. Bispo C1. Torre por E1. Torre por E1. Torre E8. Quer trocar tudo, já indo para os finais. Trocou. Cavalo D4. Tá muito original esse plano branco, né? Estão desprezando as peças do flanco da dama para empreender um ataque direto ao rei, mostrando sua superioridade numérica. Possibilidade graças à ausência do cavalo de A5, que está lá fora do jogo, continua fora do jogo, e o Taimanov não põe ele no jogo. As brancas estão jogando, as negras estão jogando com uma peça a menos, literalmente. Aquele cavalo está lá não sei quanto tempo. Jogou A6, agora parece que resolve, agora vai. A4. Mas o Kotov não está afim de deixar ele jogar mesmo. Dama A7, olha, agora, depois de muito tempo. Seria jogar melhor jogar Bispo D7 nessa história, né, agora. O Bispo Branco também é outro. Ó. Se você for ver, olha que interessante as peças das negras. O Bispo está lá defendendo não sei o quê. Esse Bispo aqui. Esse Bispo está parado aí defendendo o quê? Não vai para nenhum lugar, né? Bate nos peões aqui. Não vai para cá, não vai. Esse bispo, em vez de tirar a dama, também ele já devia ter tirado antes, né? Para sair é muito melhor ele jogar esse bispo aqui, por exemplo, que daí vai ter uma diagonal que vai permitir ele ter uma diagonal aqui,
Dá para ele sair para cá, em vários lugares ele pode ir. Mas ele tá lá defendendo ninguém no além lá e. Então ele tá jogando sem o bispo, sem o cavalo. E o Kotov tá botando todas as peças dele para jogar. Cavalo F5 atacando o bispo F8, olha lá, voltou o bispo. E o pior é que esse daí é um esquema característico do Taimanov. Ele deixa o rei e um forte roque protegido pelo par de bispos para iniciar com firmeza as operações do lado da dama. Mas o Beto é inoperante nesse caso. Não é o que atacar na ala da dama, ele vai atacar o que lá? Então, com todas essas peças fora de jogo, dá a impressão que o Taimanov, em vez de melhorar as peças dele, ele piorou as peças dele. Agora vai cavalo de E4, cavalo por E4, bispo por E4, B6, dama D1, A por B6, A por B5, A por B5. Continua fechadinho. Bispo D7. Então agora que o Taimanov põe o bispo lá, que estava vai e volta, e deveria ter colocado bem antes do jogo. Dama H5. Agora as brancas estão preparando um ataque muito forte. Olha isso daqui. Você tem o cavalo aqui, o bispo aqui, a dama aqui. Tem muitas peças atacando o roque. Bispo E6, bispo F4, cavalo B3. Olha aqui a quantidade de coisa será perigosa. Cavalo B7, por exemplo. Ó, vamos começar o ataque. Isso daqui é uma variante, tá? Não é o que foi jogado. G para H6, bispo por H6, bispo por bispo, dama por bispo. E agora, cavalo D6, bispo H7, cheque, rei H8, bispo F5, rei G8, dama H7, cheque, rei F8, bispo por E6, dama cheque, rei G2, F por E6, dama C7, ganhando o peão de B6, né? Vai ganhar e o peãozinho dele vai estar livre para avançar lá. Outra seria, olha essa daqui, ó, cavalo B7, cavalo por peão, para H6, cheque, peão para H6, G para H6, bispo para H6, bispo para H6, dama para H6. Mal seria se fosse ó, A1, rei G2, cavalo A5, bispo F7, rei H8, bispo F5, rei G8, bispo por E6, F por E6, dama por E6, vamos lá agora, cavalo B7, olha quantas variantes estão estudando. Outra vez a mesma coisa, cavalo por 6, por H6, G por H6, bispo por H6, bispo por H6, dama por H6. Suposto, ele é impossível devido a dama G5 e perde o cavalo. Vocês viram um verdadeiro bombardeio dos bispos, dois bispos atacando o cavalo, tudo atacando o roque. E se olha, a dama tá lá fora do jogo. Dá a impressão que ele deixou tudo fora.
D1. Ele voltou para deixar nenhum ataque da dama. Dama A2. Depois esse dama A1. Dama para 1. Cavalo para 1. Bispo C7. Ia começar a cadeia de peões e ia despencar lá. Continuando com seu plano errado, as pretas pretendem atacar o elo mais fraco da cadeia branca, D3. No entanto, elas também têm um ponto fraco, que é B6. Que pode ser facilmente atacado porque todas as peças estão longe dele. E a única peça que podia defender, que talvez fosse o cavalo e o bispo está lá inoperante, defendendo nada em F8. E as bancas estão firmes. H4, cavalo A1, H5, cavalo C2, bispo E5, dama B2, bispo C7, atacar a cadeia de peões para destruir a cadeia de peões lá, cavalo A3, rei G4, ameaçando o mate aqui em G7, dama C1, mas tem o bispo defendendo aqui, né? Mas não é difícil tirar esse bispo daí, né? É jogar bispo D6 aqui, pronto. G2, rei G2, estava sob cheque, cavalo B1. As pretas chegaram bem com sem saída. Enquanto as brancas viram sua estratégia ter sucesso, o cavalo negro vagueia pela esquina do tabuleiro como se estivesse tentando resolver um problema conhecido de atravessar cada quadrado apenas uma vez, enquanto as brancas metodicamente aumentam sua pressão contra o inimigo. Meu, esse cavalo não jogou. As peças do Taimanov ele não botou em jogo. Ficou várias peças do cavalo, o bispo, tudo atrasado no desenvolvimento, não desenvolvia, ficava sem defender nada. Bispo F4, atacando a dama, cavalo D2. Dama E2. E as negras abandonaram. Por quê? Porque não dá mais, né? E agora? Vai cair mais esse cavalo. E tchau. E o Kotov deu uma aula pro Taimanov. O Taimanov ficou com essas peças muito paradas, muito no canto, sem defender nada, não botou para jogar as peças. E o resultado foi esse, pessoal. Enquanto um desenvolveu tudo, outro desenvolvia, tentava botar na sua melhor casa. É posicional, as peças têm que defender o máximo de casos possíveis e atacar também. Agora as pretas ficaram tudo defensivo. Esse cavalo ficou pulando para os cantos aqui, sem ir para nenhum lugar, né? Até que vai ter um triste fim aqui, né? A situação meio tá lastimável das negras. E eles abandonaram, né? Agora vamos ver a precisão deles. O Kotov teve 89,3 e o Taimanov 82,5. Mas o Taimanov jogou mal essa partida, hein? O Kotov jogou muito bem, mas o Taimanov, suas peças sempre ficaram mal posicionadas. É impressionante. A maioria das vezes as peças do Taimanov estavam mal posicionadas. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Divulgue para os seus amigos para mais pessoas, trazer mais pessoas para o canal. Se inscreva quem não é inscrito. E muito obrigado. É o que vocês podem falar, o canal vai ser isso daí, vai ser partidas clássicas,
Geralmente eu vou pegar do torneio, tá pegando o Weikenzi, que é o torneio principal do mundo nesse momento. Eu estou trazendo uma partida de lá. O estudo do livro do Capa Branca, que agora vai ficar mais interessante, que agora nós vamos começar a olhar as partidas dele. E vamos olhar meio jogo, tudo. Agora vão ser as partidas, vai ser bem mais interessante. Apesar que toda a teoria desde o começo é interessante, porque é o que eu falo, são fundamentos, padrões que a gente tem que. Não adianta, tem que conhecer os padrões. Você quer evoluir no xadrez, é conhecer os padrões. Certo, pessoal? Até mais, valeu!